Olá, Júlio. Sim, querida. O que nos traz hoje? Um poema? Olhe, trago, mas eu cortava o pescocinho que nestes 9 anos, não é? Sim. Nós já andámos à volta deste poema. Mas Eu não me pronto. lembro deste Não? poema, não. Pronto, posso estar enganado. Mas até vou explicar porque é que eu escolhi este poema. Que é um poema que eu gosto muito. De vez em quando se fala de poemas e de livros, eu aproveito sempre para mandar um abraço ao meu querido Francisco Val, da Relógio d'Água, mas que é um poema de uma coletânea que eu sempre adorei de poesia espanhola contemporânea, embora contemporânea hoje em dia já um bocado atrasada, não é? Porque eu já a tenho há bastantes anos. E que é de um homem, para que eu depois não me esqueça de dizer, é um homem chamado Luís Alberto de Cuenca, e que se chama A Mal Casada. E que é, como o próprio título indica, não é? Sobre uma mulher que, num casamento heterossexual, não está propriamente feliz. Porquê é que me veio a ideia de Porquê, fazer isto? Júlio? Eu vou Porquê? explicar. Eu pus isto no Facebook e houve um dos comentários que me fez pensar: epá, isto tinha piada de ser conversado com a Inês. Porque um dos comentários era muito curioso, porque dizia só assim: o quê? Já aos 35 anos? Ou seja, uma das pessoas, perante a descrição do mal-estar desta mulher, não estava surpreendida pelo facto de poder existir este tipo de mal-estar, mas estava surpreendida por ter sido tão rápida a deterioração daquele casamento. E impressionava que aos 35 anos alguém já se pudesse sentir assim. Quando às vezes não é preciso um dia, não Era é? o que eu lhe ia dizer. Quando eu não vou negar que coisas como a rotina, etc., quanto mais tempo passa, maior a probabilidade de nos depararmos com elas. Não estou a dizer o contrário, não é? Mas termos uma visão de que durante X anos, aliás, nós temos esta nostalgia da quantificação, não é? Agora, felizmente, tenho ouvido menos. Houve uma altura em que toda a gente me entrava no consultório a falar da crise dos 7 anos, pá. E eu às vezes não me aguentava e perguntava: mas expliquem-me porque é que não é a dos 6 nem as dos 8. Ninguém sabia, mas era a dos 7. Pronto, ponto final, parágrafo, não é? Muitas vezes as coisas podem acontecer, não digo à velocidade da luz, estou um bocado influenciado por aquela série magnífica sobre o Einstein que tem andado a passar, mas de forma muito mais rápida. Bom, vamos então ao poema, Vamos que a se isso. chama A Mal Casada. Dizes-me que Juan Luís não te compreende, que só pensa nos seus computadores e que não faz caso de ti de noite. Dizes-me que os teus filhos não te ajudam, Os que só teus te... olhos, não é? É os os teus filhos. filhos, Ah, é, os filhos. que Os só filhos. te dão problemas, que se aborrecem com tudo e que estás farta de aturá-los. Dizes-me que os teus pais estão velhos, que se tornaram tacanhos e egoístas e que já não és a sua menina como antes. Dizes-me que já fizeste 35, cá está o nome. Dizes-me que já fizeste 35 e que não é fácil começar de novo. Que os únicos homens que conheces são os colegas de Juan na IBM e não gostas de executivos. E eu? O que é que eu faço nesta história? Que queres que eu faça? Que mate alguém? Que dê um golpe de Estado libertário? Amei-te como um louco. Não o nego, mas isso foi há muito. Quando o mundo era uma reluzente madrugada que não quiseste compartilhar comigo. A nostalgia é um passatempo grosseiro. Volta a ser o que foste. Ou a que foste, peço desculpa. Vai ao ginásio. Pinta-te mais. Disfarça as tuas rugas e veste roupa sexy. Não sejas tonta, que talvez Juan Luís te volte a mimar. E os teus filhos vão para um acampamento. E os teus pais morram. Peço desculpa por ter interrompido, Nada, não tem problema nenhum. porque eu não sei porque tenho, emendei e Sim. tenho olhos, isto daria para uma análise profunda, não é? Dizes-me que os teus olhos não te ajudam, não é? Também podia ser, bom, Isso é porque você sabe que eu já só tenho 8 décimos de visão. é verdade? Está a ver?
Pronto, não sabia. Você. Sempre a associar às minhas maleitas. Olha, nada sempre disso, a tentar nada disso. cuidar. Podia ser comigo. Você dava a vida para eu ter mais uns 2 décimos de visão, não era? Ora, diga lá que não era capaz. Eu Pronto. também preciso. E depois deste intermezzo cómico, vamos ao poema. Vamos lá descascar. É tão fácil, isto não quero retirar importância ao poema, mas conseguimos ver tudo quase, não conseguimos. Exato. Ele tem culpa, mas porquê que ela também não... Porquê que ela se desleixou, não é? Não, mas o quadro, em termos gerais, é muito curioso. Uma das coisas porque eu gosto desta geração de poetas espanhóis é que eles escreviam, e muitos deles continuam a escrever, ou alguns deles acompanhei-lhes as obras, escrevem sobre o cotidiano mesmo, puro e duro. Veja logo o primeiro verso. Dizes-me que Juan Luís não te compreende. Pronto. Este primeiro verso, para ser escolhido por um homem, é logo suicidário. Porque se há coisa que nas ligações heterossexuais as mulheres digam aos homens é: tu não me compreendes ou tu não falas comigo. Se não é o top 2, é porque deixou de ser há pouco tempo. Pronto. Que não compreende. Mas esta queixa, com este efeito de género que eu disse, é uma queixa muito mais vulgar nas mulheres do que nos homens. Não é? Mas esta queixa, aparentemente, traduz o quê? Traduz a pessoa não tem uma preocupação com o que eu estou a sentir, não se debruça sobre as mesmas questões que eu, é uma questão de comunicação que já não é o que era, vamos partir do princípio que já foi melhor. Mas imediatamente a seguir é dito que só pensa nos seus computadores. E isto aqui já não é só não compreender. Que já está desviado para outra atenção, não é? Exatamente. Como é que se pode compreender alguém a quem verdadeiramente não se dá atenção? Ela diz, só pensa nos computadores. E depois vem uma acusação a nível erótico. E que não faz caso de ti de noite. Ou seja, já nem sequer a procura, quiçá, não é impossível com esta formulação, pode até dar-se ao luxo de a rejeitar, porque vamos lá ser otimistas e admitir que cada vez mais a iniciativa erótica tanto pode vir de um lado como do outro. Não é? Eu venho de tempos em que as mulheres eram educadas para não ter nenhum tipo de iniciativa erótica. Pronto. Porque as mulheres decentes eram assim. Mas, portanto... Mas repara, é muito engraçado porque se fala na noite, sendo que também podia ser de dia, não é? Mas de dia Sim. Não nos ajudava a perceber tão facilmente o contexto. Claro. É claro que ele podia escrever outro verso. Não é? Podia dizer e que já sexualmente não te procura. Sim, ou já tal, não demonstras interesse. Pronto, claro, não é? E aqui é muito curioso porque o que só pensa nos seus computadores e que não faz caso de ti de noite mostra como, para além da questão do prazer, a que todos temos direito numa relação, e o prazer sexual é um desses prazeres, há outra questão, que é o sexo apresentado como barómetro do desinteresse. É verdade que nós estamos também invadidos por queixas semelhantes relacionadas com o quê? Com a rotina e com a falta de espaço psicológico até para o erotismo, para o desejo. Ou seja, neste caso, se o tipo só pensa nos computadores, provavelmente há muito pouco espaço para ele ter o desejo erótico. Só pensa nos seus computadores e não a procura durante a noite. Pronto. Fica claro, não é? Fica claro. Não é? Depois,
ele salta para outra gaveta. Ou, se quiser, para outra área da relação. Dizes-me que os teus filhos não te ajudam. E muitas vezes os anjinhos não são propriamente voluntários para nos tirarem pesos de cima nas nossas tarefas. É verdade. Que só te dão problemas. E é verdade. Muitos deles também dão problemas. Que se aborrecem com tudo e que estás farta de aturá-los. Cá está uma frase ameaçadora e que mães e pais, de vez em quando, têm um receio enorme de ver escrita no espelho, que é: como é que eu posso estar farto de aturar os meus filhos? Às vezes todos estamos. Claro. Pronto. É tão singelo como isso. E depois vem a questão que de vez em quando aqui referimos, que é o estarmos ensanduichados. Aqui, se quiser, não entre duas fatias, mas entre três. Já falámos do marido, já falámos dos filhos e agora vêm os pais. Diz-me que os teus pais estão velhos. Por definição. Os nossos pais envelhecem. Nós também vamos envelhecer. Mas depois veja, que se tornaram tacanhos e egoístas. São duas acusações que não são tão raras assim. Tacanhos no sentido que nós, os mais velhos, ficamos rigidificados, não nos abrimos a ideias novas, a atividades novas, etc. E isso é um sinal de tacanhez. E egoístas. Às vezes esta acusação de egoísmo tem a ver com falta de disponibilidade para ajudar. Mas, por outro lado, não é raro que ouçamos descrições em que há um verdadeiro abuso dos mais velhos. É muito curioso verificar que, de vez em quando, há casais que, por isto ou por aquilo, até não eram muito, digamos assim, não eram muito abertos a grande convívio entre os filhos e os avós, e por isto ou por aquilo, por uma reorganização da sua vida, por um aumento de vida social, de repente percebem que os avós têm uma enorme utilidade. É que a ganapada pode ficar lá a dormir, claro, por exemplo. Claro. E então, aí, em nome do afeto, curiosamente, em geral, ao fim de semana, podem chegar telefonemas a dizer: os teus netos estão cheios de vontade de estar contigo, ou você já não gosta dos vossos netos, eu passo para aí deixá-los, está bem? Pronto. As motivações às vezes também são um bocado egoístas. E depois o verso seguinte é muito bonito, porque diz assim: e que já não és a sua menina como dantes. Ou seja, a noção de que se calhar esta mulher foi a princesinha dos pais. E agora é uma mulher de 35 anos, com a sua família, os pais estão quiçá na sua reforma, e já não é, digamos assim, num altar que eles a veem, o que não tem mal nenhum. Muito provavelmente foi como a vida funcionou. E até, olha, isto agora é a minha associação livre, que é assim, se ela tem a sua família, se tem marido, etc., eu acho muito bem que a geração mais velha reflita e tente encontrar a distância ideal, porque também não é nada agradável nós, de repente, descobrirmos que o nosso genro ou a nossa nora está connosco pelos cabelos porque acha que nós somos metadiços. Isto das distâncias ideais nas famílias não é nada fácil de atingir. Hoje em dia, feliz de facto de quem tem família para ajudar, não é? Claro. Repare que o poema, não diria que está datado, mas de facto remete-nos para outro tempo. No tempo em que ter 35 anos já era qualquer coisa, não é? Percebe o que eu estou a dizer? Percebo. Hoje em dia ter você já está a falar no fundo do verso seguinte. Não, eu por acaso estava a investigar sobre este homem, que foi secretário de Estado da Cultura em Espanha e que tem 77 anos. Portanto,
é a visão de alguém sobre uma mulher de 35 anos, e isto não tem nada a ver com o facto de eu ter 45, não é? Porque eu sinto-me jovem, evidentemente. Mas quando ter 35 anos já era uma espécie de fardo, não é? Quando hoje em dia, como sabe, muitas mulheres de 35 estão solteiras, ainda não foram mães, etc, etc. E por isso é que ele diz a seguir, diz-me que já fizeste 35 e que não é fácil começar de novo. E estes dois versos, estou completamente de acordo consigo, estão datados. Porque quando ele dizes que tens 35 e que não é fácil começar de novo, o que ele está a dizer é que ela pode pôr a hipótese, bom, mas eu não gosto da relação que tenho. Eu vou-me divorciar e vou começar de novo. Se aparecer alguém, apareceu. Se não aparecer, pronto, não era a vida que eu gostaria, mas paciência, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Bom, mas quem é que hoje em dia, aos 35, não toma essa decisão porque acha que é tarde demais? Não é? Não, ainda não foi a tempo. É. Não é? Ainda não é tempo de casar. Aí está. Estamos sempre a ver notícias de casamentos aos 70 e tal. Eu acho magnífico, não é? Pronto. Aliás, há aqui os dois versos seguintes, na minha opinião, são até os menos credíveis do poema. Eu nem diria datados. Porque dizer que os únicos homens que conheces são os colegas de Rouen na IBM e não gostas de executivos, o que se está aqui a dizer é assim, se eu me divorciar, como é que vou encontrar outro homem se os únicos que conheço são os colegas do meu marido na IBM e eu nem sequer gosto de executivos? Oh, Messa! E não há ninguém na agropecuária? Está a ver, isto foi tudo antes do Facebook. Na CP, no Facebook, etc. Isso foi antes, de certeza. Muito não é? antes, Pronto, muito não é? antes. De qualquer maneira, em termos de questões abordadas aqui, há aqui um eco de conversas nossas, que é esta questão de os únicos homens que conhece são os colegas de Rouen. Porquê? Será porque ela só se dá com homens através dele? Porque ele não permite que seja de outra forma? Pode ser. Não é assim tão raro, mesmo hoje. E ela acabou por se castrar também, não é? Também. E daí não se ter pintado mais, não ter vestido roupa sexy, não é? Acomodou-se ao espartilho que lhe foi dado. Aí eu posso aceitar o que a Inês está a dizer, mas também não podemos ignorar a profunda agressividade que está por trás desses, entre aspas, conselhos. Por parte dele. Não é? Mas já lá chegaremos. Porque agora ele fala de si mesmo. Não é? Ele até agora teve a dizer assim. No fundo, é como se ele tivesse virado para nós a dizer assim: vou-vos dizer o que uma antiga namorada minha me contou outro dia quando íamos comprar o jornal à tabacaria e nos encontramos. E ela, zás, despejou-lhe isto tudo em cima. E agora ele vai falar dele. E diz assim: e eu o que é que faço nesta história? Isso é verdade. Ela falou do marido, diria o Salah Palace, não é ele. Falou dos filhos, não são os filhos dele. Falou dos pais, não são os pais dele. Falou de um mundo a que ele não pertence. Onde ele não se move. E ele disse: e o que é que eu faço nesta história? No fundo está-lhe a dizer assim: e porquê é que me estás a contar isso? E tu o que é que queres que eu faça para modificar isso? E agora é a verdadeira redução ao absurdo, que mata alguém. Alguém podia dizer: Machado de Vaz não é assim tão absurdo, podia matar o marido. Com cedo. Mas de qualquer maneira é forte, que mata alguém que deu um golpe de Estado libertário. Isto é um verso delicioso. Porque é sair, digamos assim, do núcleo familiar, não é? E fazer eu diria que é quase uma provocação e dizer que para a tua vidinha melhorar, queres que eu faça uma revolução, é?
E depois nós vamos perceber de onde é que vem este sarcasmo. Aliás, um amigo nosso, no seu último livro, estabelece uma diferença entre sarcasmo e ironia, que aliás é muito bonita. Amei-te como um louco, e a malta diz, Embora também seja mais fácil depositar tanta intensidade no passado, não é? Não, mas mostra bem que a ferida ainda está aberta. Tanta agressividade é sinal que isto ainda lhe bate dentro. E o que ele vai dizer a seguir confirma. Ele diz, não nego que te amei como um louco, mas isso foi há muito tempo. Ele não põe o tempo, mas isso foi há muito. E agora estamos mesmo no registro poético. Quando o mundo era uma reluzente madrugada, agora repara o jogo. Em cima tínhamos 35, não é fácil começar de novo. Madrugada é o começo do dia. Que não quiseste compartilhar comigo. O que é que ele está a dizer? Tu não quiseste começar algo comigo. E agora começaste algo com outro, não estás satisfeita e até dizes que é tarde para recomeçar. Bom, mas comigo tu nem sequer me deste a oportunidade de tentarmos e ver como é que as coisas aconteciam. Depois vem um verso que é um verso que daria pano para mangas, se quiséssemos, que é: a nostalgia é um passatempo grosseiro. Forte esta frase. É porque a sensação com que se fica é que ele está a falar para os dois ao mesmo tempo. Está a falar para ela. Para a nostalgia de coisas que ela hoje em dia não tem, não é? Mas está a falar para ele também. Porque lhe dói, lá está. Porque lhe dói. A nostalgia do que poderíamos ter sido e não fomos. E agora veja, isto é o que às vezes se diz na minha cidade, a tirar tiro raso às perninhas, não é? Volta a ser o que foste. Repare que acabar como ele vai acabar, ainda por cima, é desculpabilizar o marido dela. Porque ele podia dizer, realmente, então ele não fala contigo e não te compreende. Só está metido nos computadores. Afastou-se eroticamente de ti. Oh filha, tu desculpa, mas tu trocaste-me por um javardo, por um cafajeste. Agora repare como ele põe a questão. Volta a ser a que foste. Portanto, começa por dizer, tu mudaste. Vai ao ginásio, o que não é propriamente amável. Ai, nada amável. Nada. Pinta-te mais, disfarça as tuas rugas e veste roupa sexy. Não sejas tonta, que talvez, se fizeres isto tudo, Juan Luís te volta a mimar. Isto é terrível porque ela não lhe pode devolver isto. Pois não. Não é? Ela não lhe vai dizer veste roupa sexy, volta a pintar-te, vai para o ginásio, ainda pode mandar, enfim, mas é sexista esta visão, não é? É sexista, pronto. Mas sabe que eu falo, E é verdadeira. falo consigo de coração aberto. E, portanto, com 40 anos da minha vida, ouvir pessoas em geral, e também mulheres em particular, a Inês diz assim, mas ela não lhe pode devolver isto. Poder devolver isto não pode. Mas, se ele lhe disser isto tudo, se ela lhe quiser atirar também às perninhas, pode sair do seu desalento e dizer-lhe assim, não sabia que ainda gostavas tanto de mim. Porque há raiva demais nele. Acha que ele já esqueceu? Não. Pois não. Ou pelo menos a humilhação ainda está muito presente de ter sido trocado por outro. E de tal maneira que isto vai num crescendo. Os teus filhos vão para um acampamento, o que acontece, não é? A miudagem cresce na adolescência, vai para férias, vai para aqui, vai para acolá e tal, e portanto ela já não se chateia. E o verso final é rigorosamente verdadeiro, mas de uma violência extrema.
e os teus pais morram. No fundo, está-lhe a dizer: olha, aperalta-te, volta a ser fisicamente o que já foste. Talvez o teu marido volte a reparar em ti. Os teus filhos desamparem a loja, pelo menos durante uns tempos, para tu não teres que os aturar. E já que estás tão amoada com os teus pais, pode ser que eles morram mais cedo do que é suposto. No fundo está tudo errado na vida dela, não é? Exatamente. E as soluções, entre aspas, que ele lhe oferece, convenhamos que são soluções de meter o dedo na ferida e escarafunchar, não é? Porque, como a Inês disse, vai ao ginásio, pinta-te mais, disfarça as tuas rugas e veste roupa sexy. É que ainda por cima, eu ainda posso tirar disto, não sejas tonta. Mas tudo o que ele disse até agora é reduzi-la ao físico. É dizer, põe-te a boneca que eras e que eventualmente o teu marido achou piada. Pode ser que ele te volte a mimar. Isto não tem nada a ver com compreensão, que estava lá em cima. Era o que dizia. É uma visão sexista. Não é? É rude, mas é verdadeiro no sentido em que ele está a dizer exatamente o que sente. Não é? Exatamente. Agora, depois, há também algo que podemos perguntar-nos. Voltando ao título do poema, que é A Mal Casada. Ela está mal casada? Porquê? Casou mal? Ou o casamento azedou? Não é a mesma coisa. Não é? Ela pode ter casado com alguém que desde o início não era, nem eu ia dizer, não digo, não devemos dizer a pessoa ideal. A pessoa certa, Pronto, sim. não é? Sim, mas nisso. não era a pessoa com quem se pudesse construir uma relação satisfatória. Mesmo que isso dê trabalho, como todos nós sabemos. Não é? Ou então, este casamento durante algum tempo, e até pode ter sido bastante tempo, foi satisfatório e depois começou a descambar. Isso não sabemos. Acha que há pessoas que entram numa relação, pode não ser casamento, não é? Numa união, Sim. sabendo que aquela não é a pessoa certa, mas é possível? É possível? Acho. Ainda há pessoas que o Então fazem. não, e vai continuar a haver, querida. Há pessoas que se juntam a outras porque não conseguem estar sozinhas, por exemplo. E a meio do percurso até pode haver uma boa surpresa. Pode, claro que pode. Como a meio do percurso pode haver uma má surpresa para a outra pessoa, não é? Que elas descobrirem alguém que acham que é certo e deixam aquela que serviu apenas para dama de companhia, seja do sexo feminino ou sexo masculino, e retomam o seu velejar por outras paragens. Pronto. Neste caso não se percebe, de facto. Percebe-se que há Neste caso percebe-se que ela já está com medo porque acha que aos 35 é tarde para recomeçar. Não é? Percebe-se que há um desencanto de ambos os lados. Percebemos, ou ela está a mentir, mas isso não faz sentido, não é? Ou então este marido, ou sempre foi assim, ou progressivamente foi-se afastando, e vamos pôr uma imagem um pouco sinistra, entre ela e os computadores não pensa duas vezes, prefere os computadores. Não é? O que... Estou a rir-me. Vamos devagarinho, porque esta coisa de não te liga à noite, não é preciso ser eu a dizê-lo. A Inês conhece casais em que um deles, porque não tem que ser a mulher, um deles diz: eu vou para a cama porque no dia seguinte tenho de trabalhar. E ele fica até às 2, ou ela às 2, 3 da manhã a ver filmes. Isto pode acontecer de um modo que não é premeditado, ou pode ser premeditado porque aquela pessoa quer evitar ir ao mesmo tempo que a outra para a cama, precisamente para evitar o contacto físico, para não é? evitar o contacto físico, ou sequer a possibilidade dele. Ponto final. Aliás, acabando em determinados casos, em pessoas que, sem dar por ela, às tantas
descobrem que estão a dormir mais noites no sofá da sala do que no quarto. Sim, esse pequeno ato, gesto de evitar a cama em conjunto, quer dizer que alguma coisa não vai bem, não é? É muito curioso, porque, aliás, aí há questões simbólicas, diga-se de passagem. Pronto. Porque há pessoas que se sentem como... Como é que eu lhe ia te explicar? Se sentem como desamor, se quiser. Pronto, é a maneira mais preguiçosa de exprimir isto. Há pessoas que sentem como desamor o facto de não ser importante para a outra pessoa dormir numa cama de casal com eles. Que sentem que não é importante? Exato. Como não é importante, sim. Exato. Sendo que isso pode ser o princípio do iceberg, do degelo. Pode, em contrapartida, há outras pessoas que lhe dirão, mas o que é que isso significa? Eu sempre gostei de dormir numa cama separada. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Eu percebo isso. Eu, por exemplo, hoje em dia acho que já não é muito habitual. Mas eu lembro-me perfeitamente do ritual que era nos hotéis espanhóis, com a pergunta de se era um lecho matrimónio ou não. Que era a cama de casal. Não é? E isso pode dar situações... Porque, repare, perante essa pergunta... É porque quando ela é feita à distância pela internet não tem mal. Mas é isto. Mas tem outro mal. Sabe qual é? Qual é? E estou-lhe a falar de coisas que eu vi, não estou a inventar nada. É quando essa pergunta era feita ali, muito dificilmente, nem que fosse uma questão de sobrevivência, partindo do princípio que era importante para o outro, você encontrava um kamikaze ou uma kamikaze que dizia não, prefiro 2 camas. Mas, quando há marcação, isso pode ser atirado à cara do outro. Que é, por exemplo, o outro não ter pedido uma cama de casal. Foi premeditado, Não é? mais grave. Suponhamos, sim. O outro tratou dos hotéis e a Inês tratou dos aviões. E agora o outro não tem problema nenhum em, pela internet, pedir: quero uma cama de casal, king size, às vezes tem lá até não sei quantas coisas pelo meio, e se quer as almofadas não sei quantos e tal, você pode pedir isso tudo, não é? Pronto. E agora o seu parceiro, não é? Não fez pedido nenhum. Chega lá e só há quartos com 2 camas. No início da sua relação, dormiam abraçadinhos. E a Inês agora, no primeiro dia de férias, vamos pôr pior, na primeira noite chegaram, o avião atrasado e tal, descobre isso. E a Inês diz assim: já estamos a começar mal. Nem sequer já tiveste a delicadeza de ter o cuidado de reservar com uma cama de casal. Pode ser um magnífico ponto de partida para uma discussão estratosférica. Para ficar de coração partido mesmo. Para ficar de coração partido. Mas deixe-me voltar... Eu deixo tudo. Quando se diz amei-te como um louco, e eu estava-lhe a dizer, é mais fácil atirar para o passado a intensidade de um sentimento do que dizê-lo no presente. E isto não é só dos homens, mas não é só dos homens. Pois não é, não é? Mas não acha que muitas vezes tendemos a exagerar falando do passado porque no presente é que custa dizer, não é? Repare, se este homem escrever continua a amar-te como um louco, expõe-se. Está-se a expor. Claro. Não é? Agora tive um pensamento para todos os efeitos divertido. Até está a arriscar-se, ou então não, sair-lhe à sorte grande. A ela dizer: continuas? Olha que bom, porque eu estava cheia de medo aos 35 anos já não poder recomeçar. Anda cá, meu querido, que eu vou pedir o divórcio. Mas é que se ele dissesse amo-te como um louco, ela não tinha que ir para o ginásio, não é? Nem mais, está bem, pronto. Mas, no fundo, o que ele lhe está a tirar à cara é tudo o que ela perdeu.
Ele diz, amei-te como um louco, não o nego. E este não o nego, à superfície, é apenas, e este apenas entre aspas, porque nem sempre é fácil, é apenas ele a reconhecer o poder que ela teve sobre ele. Como ele teria gostado de ficar com ele. Mas não é só. Porque por baixo disso, ele está a dizer assim, eu amei-te como um louco. E se te amei como um louco, haveria uma boa hipótese de continuar a amar-te como um louco. Ou pronto, passaram uns anos como um louquinho. Com meia dose de louco. De qualquer maneira, muito mais que o Zé Luís que só pensa nos computadores. Portanto, sabes de uma coisa, minha querida? Fizeste um péssimo negócio. Porque repare, quando ele diz, mas o que é que queres que eu faça? Que mate alguém? Que faça uma revolução libertária? Ele podia dizer assim, mas o que queres que eu faça? Que te peça para te divorciares e vires viver comigo? E, no entanto, não é isso. Até podíamos dizer, há demasiado rancor para ele. Há muito rancor. Há muito rancor aqui. Não acha que eu vou fazer aquela coisa que o Júlio detesta, que é Muito obrigado. dividir Fico-lhe sempre grato. dividir em géneros. Sim. Aos homens é muito mais difícil verbalizar sentimentos, logo é muito mais fácil pôr isto no passado É a única graça que lhe peço, o único favor, não é? É que admita também que os homens também foram mais educados para terem dificuldade para verbalizar essas coisas. Sim, e hoje em dia Hoje em dia já são diferentes, é acho. menos ameaçador e você encontra com muito mais facilidade homens que verbalizam sem problema nenhum ou com algum problemas que o fazem. Esta questão vai além do verbalizar, que é admitir. E isso, por acaso, podia ser um bom ponto de partida para nós começarmos o programa. Mas nessa não caio Começar eu, não aos 35. que já estou com a vozinha um bocado Pois está, como a pois vir. está. Que é assim. Uma coisa é eles saberem verbalizar. Outra coisa é verbalizar algo como amei-te como um louco. Que é, quer queiramos, quer não, dizer estive nas tuas mãos. O meu destino esteve à tua disposição. Pior que isto, só empregar o presente. E isso já não é uma questão de verbalizar. É entregar a nossa cabeça numa bandeja ou outra, um bocado como o pobre São João Batista. E aí... Mas aí, para lhe falar com toda a franqueza, não acho que as mulheres também gostem muito de o fazer. Embora tenha que admitir que as mulheres foram mais socializadas para, em caso de acharem que a relação está em causa, que algo pode ser remendado, se quiser, se elas forem ao ponto de se humilharem, eu digo-lhes sem qualquer rebuço que as mulheres foram mais educadas para fazerem esse sacrifício do que os homens. Sim. Em prol da relação. Olha, e já agora, Diga. por ter ouvido e ouvir tanta gente no seu consultório, o que é que uma mulher do outro lado responde a uma coisa deste género? Vai, mas é para o ginásio, vê lá se pões roupas sexy. Qual é o tipo de reação que temos? Muito diverso? Tanto pode acontecer. Muito diverso. Sim. Eu já lhe disse o que uma mulher que mantivesse a cabeça fria, mesmo sentindo raiva, lhe podia responder, não é? E é realmente uma resposta terrível. Quer dizer, não sabia que ainda estavas tão presa a mim ou gostavas tanto, não é? Agora, em termos de narcisismo é terrível, porque no fundo o que ele está a dizer é, aliás, logo no início do programa, a Inês empregou essa palavra. Ele está-lhe a dizer, tu desleixaste. Portanto, a culpa é tua. Não, tenho curiosidade, de facto, de perceber se alguém perante isto leva isto tão a peito que, sim, vai pôr-se muito mais bonita. Isto também é válido para o homem, evidentemente. Se lhe disser... Num segundo momento, talvez. No primeiro momento, o que provavelmente ela pensa é este tipo é um grandíssimo, alternadíssimo filho de uma meretriz.
Isto não é coisa que se diga a ninguém. Por- Ele enxovalhou-me, fez de mim um lixo. Porque antes de conseguirmos pensar, eu ainda o irrito muito, primeiro de tudo ficamos magoados, não É é? evidente. É evidente. Porque repare, quando ele faz a pergunta, mas tu o que é que queres que eu faça? Isto significa que ela lhe fez estas confidências. Pronto, agora vamos alucinar qual era a intenção dela. Ela pode ter feito estas confidências num registro de amizade pura e dura. É um antigo namorado, reencontraram-se e ela disse-lhe, olha, pronto, até pode ter-lhe dito apenas porque está num dia mau, no outro dia não o faria. Disse-lhe o que era a sua vida e como está desencantada com ela. Não é? Podemos pensar, e ela terá dito isto sem segunda intenção nenhuma? Não terá ela olhado para ele e pensado assim, epá, acontece-me às vezes, pá, na vida de porcaria que tenho, perguntar a mim mesma como é que teria sido com ele, que gostava tanto de mim, que eu percebi. E, portanto, ela pode-lhe estar a entreabrir uma porta ou uma janela ao dizer tudo isto, na esperança que ele diga que sou candidato outra vez. E não estou a falar das autárquicas. Pronto, não é? Portanto, não sabemos. Agora, muito provavelmente, esta mulher contou tudo isto para ouvir palavras de apoio. Se o fez, há uma coisa que podemos ter a certeza, que é ela não se apercebeu de quão humilhado ele ficou lá para trás. Partindo do princípio, nunca mais se viram. Não é? Porque se tivesse apercebido, teria tido muito cuidado, porque a probabilidade de ter um ombro sobre o qual chorar ou um braço para a abraçar é ínfima. E ela ter-se-ia calado, porque teria pensado, se eu digo o molho de brócolis em que estou metido, ele, no mínimo, vai se rir todo contente ou vai dizer, é? Então, fizeste a cama onde te havias de deitar. Não é? Sabe, Júlio, mesmo que o poema esteja datado ou só datado aqui e ali, é muito fácil cada um de nós rever-se numa ou noutra linha, não é? Pois é, sem dúvida nenhuma. Porque todos já passámos por isto, Sem dúvida. já sentimos isto e pronto, é a universalidade do amor, não é? Ou do desamor. Não, ou do e depois sabe, uma pessoa pode sempre aproveitar coisas. Por exemplo, eu estou a pensar seriamente em mandar os meus filhos para um acampamento. Portanto, este programa serviu de recado. Estivemos aqui 45 minutos para o Júlio sugerir aos seus filhos. E então, em 45 minutos, eu arranjar maneira de os meus filhos não me incomodarem, acham um preço alto? 45 minutos? Não, é baratíssimo. É justíssimo, é justíssimo. Olha, vamos ouvir os Moody Blues, é isso? Os Moody Blues, lembrei-me, pronto, porque com esta coisa de ela, no fundo, queria libertar-se de tudo, lembrei-me dos Moody Blues ainda não, quer dizer, com um homem que depois veio a tocar com o Paul McCartney, com um clássico dos Moody Blues, não é o Nights in White Satin, mas é o Go Now. Então, vamos agora? Go Now, let's go now. Um beijinho. Beijinho, até amanhã. Adeus, querida. We've already said goodbye. Since you gotta go, oh, you better go now. Go now, go now, go now. Before you see me cry. What you intend to do now? 'Cause how many times I have to tell it, darling, darling, I'm still in love with you now. We've already said so long. I don't wanna see you go.
but darling, you better